Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todas. Eu adoro dar aula teórica, né? Quem é minha aluna sabe, eu falo bastante sobre as coisas, as histórias das danças, isso me interessa muito. E o Gawaz é uma dança, né, que eu estudo muito. Por quê? Eu não sei. Eu não sei essa resposta mesmo. Mas eu me apaixonei por essa dança desde 2000, que foi quando eu fiz a primeira aula. Comecei a olhar as coisas, assim, quando que eu tinha feito a primeira aula de Gawaz, foi no ano de 2000. E desde então, eu fico tentando, assim, montar a história delas, porque é muito picada, é muito dispersa, é muito difícil de encontrar uma linearidade. E eu não consegui, e nem sei se eu vou conseguir isso ainda, né? Mas eu decidi falar sobre isso nesse momento, porque algumas coisas fazem sentido agora. Olha, depois de quantos anos, né, que eu estou estudando isso, agora eu consegui chegar numa linha, assim, mais ou menos, que eu vou falar para vocês, tá bom? Bom, a gente sabe que a dança do ventre que a gente dança hoje é uma dança que foi se configurando a partir da entrada dos franceses e dos ingleses no Egito, né, a dança do ventre. Então, quando esses europeus chegaram lá no Egito, eles encontraram duas classes de dançarinas. Eu falo muito sobre isso na minha outra palestra, a história sobre a dança do ventre, então eu não vou entrar com tantos detalhes, eu vou passar só para falar um pouquinho sobre a Gawaz, né? Então, quando os franceses chegaram lá, eles viram essas mulheres diferentes, essas mulheres exuberantes, essas mulheres que se pintavam muito, que colocavam várias coisas no corpo, joias, né, enfim, brincos no nariz, na orelha, tinham um tipo físico diferente das mulheres europeias, né? Então, isso chamou muita atenção deles. E há um misto de encantamento e de preconceito muito grande na fala deles, né? Eu vou ler alguns relatos para vocês vão entender melhor. Mas eu imagino que foi um choque mesmo, uma vontade de conhecer um pouco melhor da vida delas, né? Por que elas eram tão livres? Imagina aquela mulher europeia do século XVIII, XIX, com o espartilho, né? Toda recatada dentro de casa, né? Com o contraste com essa mulher tão livre, que dançava na rua, né? Que ganhava dinheiro com a sua dança, né? Esse é um tipo de entretenimento do povo e eles sobreviviam a partir disso. Então é muito importante a gente ter muito claro esse cenário antes da gente julgar o porquê dessas mulheres, o que elas faziam, como que era a dança delas, né? Enfim, com a chegada do Napoleão, né, todos esses relatos eles foram para a Europa, né? Então, as pessoas que chegaram lá no Egito e viram aquelas mulheres, eles escreveram sobre elas. E chegando na Europa, despertou um interesse muito grande dos artistas dessa época. Tanto que na Europa, a gente fala que essa é a era orientalista, porque toda a informação que ia do Egito para lá era uma coisa deslumbrante, né? Eles ficavam encantados, como que é esse Oriente exótico, né? Então, essa era orientalista, ela é muito rica de pinturas, tem muita coisa de poesia, de escritos. É a partir desse relato que a gente consegue até conhecer essas mulheres. Eu gostaria muito de ouvir um egípcio dessa época falando sobre elas. Mas se tem alguma coisa do tipo, é em árabe, e aí eu também não consigo ler, né? Eu não ia conseguir entender. Mas pretendo um dia, né, quando for para o Egito, procurar relatos deles sobre essa época, porque é claro que existe, né? Mas o que a gente tem é uma visão totalmente europeia sobre a coisa, já é uma visão diferente, né? Bom, então imagina que essas mulheres, elas sobreviveram
ganharam muito dinheiro nessa época, adoravam esses novos, né, essa nova plateia, achavam incrível. Essas mulheres, elas chamavam Gawazi, né, eu não falei, mas eram as Gawazes. Tinha outra classe de artista que chamava Awalim. Essas mulheres, Awalins, Almés, né, Almé é o singular da palavra Awalim. A Awalim, ela era uma poetisa, uma cantora e uma dançarina que vivia dentro do harém. Elas se apresentavam para um público exclusivo do harém. E as Gawazi, que o plural é, o singular é Gazia, era na rua, era para o povão, era para a galera, né? Então a Gawazi fazia muito mais sucesso nesse aspecto. Esse quadro do pintor Léon Gérôme é um pintor francês. Esse quadro é de uma Gawazi. Por quê? Porque ela está dançando para uma plateia exclusivamente masculina, estão vendo? Dá para ver daí? E para soldados, olha os soldados ali atrás olhando, né? Esse quadro ele chama de Almé. Olha a confusão que eles faziam. Ele chamou ela de Almé, mas uma Almé jamais teria esse tipo de público. Então, assim, o que eu imagino, né, é que muitas Gawazi também se disfarçavam de Almé, porque elas precisavam do dinheiro, chegavam lá e, eu quero ver uma Almé. Ah, mas eu tenho uma Gawazi, mas e uma Almé? Também quero ver uma Almé, sabe? E aí, algumas falavam, não, eu sou Almé também, e ia nessa enrolação, sabe? Então, tem muita confusão. Tem muito quadro que fala que é Almé, Gawazi, enfim, tá? Bom, eu acelerei um pouco a história porque a questão é o seguinte. Essas mulheres, as Gawazi, elas não eram árabes, elas não eram egípcias. Elas falavam um dialeto estranho, diferente. Tinham os costumes diferentes. Até assim, não muçulmanos para a época, porque dançavam nas ruas, né? Se apresentavam, ganhavam dinheiro com isso. Então, elas tinham costumes estranhos, diferentes para o povo local, né? Diferentes do povo local. Então, alguns autores escrevem que elas eram ciganas, né? Falam que são ciganas egípcias. Mas, se você for olhar dentro da história e algumas entrevistas de família Gawazi, que ainda tem, até hoje tem uma família que eu vou falar no final da palestra, eles não concordam com isso, eles discordam, eles não afirmam ser ciganos. Isso é uma questão, assim, que a gente não sabe se é pelo fato do preconceito que todo cigano sofre, né? Pelo fato de serem marginalizados, pelo fato de trocarem muitas vezes os nomes e as localizações de onde eles vêm, eles não falam direito, né? Então, é muito difícil a gente saber a veracidade disso, né? Eu não consigo, desde o começo, para mim, eu achava que elas eram ciganas, eu tinha quase essa certeza, pela liberdade delas, pela dança. Mas eu comecei a pesquisar mais a fundo e eu acho que elas eram nômades, não necessariamente ciganas. Elas vieram de outro lugar, não são de origem egípcia, porém não se sabe ao certo essa origem. Essa é uma lacuna porque é antes da chegada dos franceses. Então a gente não tem relato disso, né? A origem do povo cigano, falam que eles são semitas, né? 3.000 anos antes de Cristo, semitas, eles passaram por vários lugares do Oriente Médio, pela África, foram para a Europa e deram origem ao povo cigano. Os Gawazes também fizeram essa mesma trilha, né? Tem uma família que diz que eles são da Síria, outros dizem que eles são do Irã, outros dizem, enfim... Tem muita divergência de informação. Então, infelizmente, a gente não tem essa informação concreta, ok? Eles são muito... A palavra Gawazi, né, ela sofreu muito preconceito,
Então, os próprios se negam também. Eles não falam muito, eu sou um Gawazi, né? Eu vim desse lugar, eu sou um cigano. Eles não usam esses termos por conta do preconceito que eles sofrem, ok? Vocês vão entender isso melhor depois. Bom, com essa coisa toda dos franceses e ingleses lá no Egito, divertindo toda essa plateia, esse pessoal, esses turistas, o governante da época, que chamava Mohammed Ali, ele decretou uma proibição, né, de dançarinas, mulheres se apresentarem no Cairo. Então, essas mulheres todas, que eram em torno de 7.000 nessa época, é muita gente, certo? Deslocaram para o sul do Egito, para a região de Luxor, onde elas se fixaram com maior força ali. Então, os viajantes franceses, eles foram até essas mulheres para encontrar elas lá. E aí eu vou ler para vocês o primeiro relato, que é do Edward Lane. Ele é um orientalista inglês e ele foi muito importante porque ele escreveu um livro chamado Hábitos e Costumes dos Egípcios Modernos, isso em 1835. Deixa eu passar aqui para vocês, ó, esse é o figurino Gawazi, de acordo com o Edward Lane. Nesse livro dele, ele faz desenhos, ele explica, né, como que eram essas mulheres, é muito legal. Então ele diz assim, ó: o Egito tem sido celebrado por suas dançarinas públicas, das quais as mais famosas são de uma tribo distinta chamada Gawazi. Uma mulher desta tribo é chamada de Gazia. Foi o que eu expliquei para vocês, o singular, né? Sua dança tem pouco de elegância, visão de um inglês, certo? Sua principal peculiaridade sendo um movimento vibratório muito rápido dos quadris de um lado para o outro e a colisão de suas castanholas de latão. Os sagats, né? Porque, gente, essa palavra snooze, ela não existe. A gente deveria abolir ela da nossa... Só a gente fala snooze, só aqui no Brasil. O resto do mundo todo fala sagat, certo? É. A gente inventou uma palavra. Porque sempre inventa. E aí ela ficou. Bom, ele coloca aqui castanholas de latão, né? O vestido que geralmente exibem em público é semelhante ao que é usado por mulheres de classe média no Egito privado, isto é, no harém. Seus olhos são bordados com col e elas usam vários ornamentos. Em geral, são acompanhadas por músicos, principalmente da mesma tribo. Olha como ele descreve um cenário, né? Super interessante, porque até então, imagina que a gente não sabia como eram essas mulheres, né? Quando elas executam para o entretenimento de uma festa, um dos amigos do anfitrião geralmente recolhe pequenas somas de dinheiro sobre o pandeiro ou um lenço, e é de costume um homem molhar a sua língua e colocar as moedas de ouro na testa, as bochechas, queixos ou lábios de uma Gawazi. Tem mulheres, assim como homens, que se deleitam em testemunhar suas performances, mas muitas pessoas entre as classes mais altas e os mais religiosos desaprovam. Os Gawazes são diferentes dos egípcios. Dificilmente podemos duvidar que eles são, como eles próprios afirmam, uma raça distinta. A sua origem, no entanto, está envolvida em muita incerteza. Eles mantêm-se geralmente distintos de outras classes, abstendo-se de casamentos com qualquer pessoa, só casam entre eles. Um costume cigano aí, né? Por isso que eu falo, tem muita coisa que une e tem algumas coisas que separam, então a gente não consegue saber. Muitos dos seus costumes são semelhantes às pessoas que chamamos de cigano e que, segundo alguns, são de origem egípcia. Existe essa hipótese do cigano ser egípcio também, né? A linguagem comum do Gawazi é o mesmo que o resto dos egípcios, mas às vezes eles fazem uso de números de palavras peculiares a fim de tornar o seu discurso ininteligível para os estranhos.
Eles frequentam os acampamentos e todas as grandes festas religiosas. Eles são as principais atrações dessas festas. No Egito, celebra-se muito casamento, nascimento, até hoje, né? A diferença é que, e tem algumas festas típicas também religiosas. A diferença é que hoje eles fazem mais dentro de hotéis, 5 estrelas, convidam uma bailarina, que a gente vê no YouTube, né? Às vezes a Dina dançando num casamento, num hotel, não sei o quê. Antigamente eles faziam isso na rua. E as dançarinas de rua, as gawaz, eram as principais atrações dessa festa. Por isso que era uma contradição, assim, eles gostavam muito dessa parte festiva e celebrativa, só que quando elas começaram a se apresentar para não muçulmanos, isso se tornou um problema, né, para os próprios egípcios. Então aí começou a ter aquela questão bem preconceituosa da coisa, né, para quem que elas estão se mostrando, né? Bom, algumas dessas mulheres acrescentam em seus atrativos a arte de cantar e igualam as ao alim. Outras dançarinas e cortesãs que se chamam gawazin, mas não pertencem realmente a essa tribo. Aqui ele mostra o quê? Que está uma bagunça, né, já no século XIX. Tem gente se passando por Al-Alim, tem gente se passando por Gawazin, tem gente que não é uma coisa nem outra e está lá se aproveitando e dançando, tá bom? Então, às vezes, a má reputação que as Gawazes têm é justamente porque começou a sair muito do costume delas, de tribo, de família, né? E outras mulheres começaram a substituir esse lugar, né, para ganhar dinheiro, tá? Tem um escritor francês chamado Flaubert, a gente conhece ele muito bem, né, Val? O Flaubert, quando ele foi para o Egito, ele tinha 20 e poucos anos. E ele foi com um amigo dele fazer uma viagem para conhecer essas mulheres, né? Então, o que aconteceu? O Flaubert, principalmente, ele adorava as prostitutas, né? Todos os relatos dele, falando de dança, são de prostitutas. Acontece que há uma confusão aí, porque tem pessoas que dizem que o Flaubert namorou Gawazes, né? Só que a principal namorada dele é uma dançarina chamada Kutishuk Hanem. Ela já tinha um nome artístico, que é um nome turco, significa pequena turca, né? E essa dançarina, ela fazia uma apresentação que chamava A Abelha. Eu vou contar para vocês porque é super interessante. Primeiro, assim, ela tampava os olhos do barqueiro, né? Porque eles faziam isso no Nilo, em lugares que a fiscalização não estava muito pesada, né? Então, tampavam os olhos do barqueiro e dos músicos, que eram todos muçulmanos. Aí ela começava a fingir que uma abelha entrava no corpo dela. Então, ela começava a gritar e se sacudir. Ah, né? E aí ela ia tirando a roupa, peça por peça, até ficar pelada e a abelha ia embora. Gente, chega a ser até tonto, né? Mas era um must isso. E ela, assim, num relato, fala para ele que se envergonhava de fazer essa dança, que ela só fazia para ele, porque ele era uma pessoa muito especial, mas que não era uma coisa comum, assim, sabe? Acontece que o Flaubert, eu ia falar isso infeliz, acontece que o Flaubert, ele escreveu um livro sobre a história de Salomé, sabe, bíblica? E que descrição que ele colocou que dança Salomé fazia lá por causa da cabeça do João Batista, que todo mundo já conhece. Então era uma dança bem parecida com essa dança da abelha, misturada com uma dança oriental, que todo mundo confunde, acha que a Salomé fez dança do ventre, né? E aí é um pecado mortal a dança do ventre entra, nossa, que horror, entendeu? O Flaubert fez esse favor pra gente, ele é muito legal, né?
Coitado, depois ele ficou super mal, enfim, a história dele é bem triste. Ai, que horror. Enfim, na Serpente do Nilo tem toda a história dele, porque ele era noivo, e a noiva dele pegou esses relatos dele, enfim. Bom, tem um outro romancista alemão que escreveu assim, ó, as ritanas, ou gawazi, que cantam e dançam alegremente, vestidas, ornamentadas com joias, ficam satisfeitas com uma remuneração mais moderada. Não se escondem atrás de uma cortina, a almé, elas só dançavam e cantavam atrás de um biombo, uma cortina. E raramente conseguem obter a aprovação de seus ouvintes europeus. Muito menos os encantam, mas a sua atuação muitas vezes tem sentimentos e expressões. Olha como é contraditório. Eles não queriam, eu acho, que assumir que era super lindo de vê-las de verdade, uma mulher dançando de verdade, gente. Achei que tinha alguém ali. Uma mulher dançando de verdade, né, se expressando. Eu acho, eu não sei, eu posso estar sendo utópica, mas para mim os relatos deles são contraditórios, sabe? Eles falam que eles não gostam, eles gostam. E muitas de suas danças, elas exibem uma extraordinária flexibilidade de corpo e membros. E seus gestos, que são desprovidos de graça e sentimento, revelam um fervor de uma paixão, que muitas vezes se eleva à beira do frenesi. São os times, né? O cara deve falar, nossa, ela tá louca, essa mulher. Então, assim, eu gosto porque mostra a característica acrobática dessa dança, né? Elas faziam de tudo mesmo para chamar muita atenção. Elas não só tocavam os sagasses, como elas colocavam coisas na cabeça, com a espada, tudo, jarro, o que tivesse na mão, colocava na cabeça. Então, assim, elas queriam chamar o mais atenção possível, né? Essa era a ideia delas para obter o dinheiro, né? 30 anos depois desse decreto que proibia as mulheres de dançarem no Cairo, ele foi revogado. Por quê? Por influência dos europeus que gostavam muito de assistir isso, por influência de imposto, porque elas eram muitas, pagavam um imposto altíssimo, então aquele dinheiro estava fazendo falta, né, para o governo. Então, foi revogado, só que aos moldes ingleses e franceses, principalmente ingleses agora, porque a Inglaterra dominou o Egito por um tempo, né? E as danças só poderiam ser feitas dentro de alguns lugares, então nightclubs, cabarés, cafés, aquela dança de rua livre, solta, não era permitida mais. Então imagina só que uma dança que era totalmente feita na rua, pé no chão e tal, quando ela vai para um palco, ela se modifica demais, né? Ela sofre uma adaptação muito grande. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse aqui é um dos primeiros lugares que surgiram no Cairo, uma fotografia, tá? Chama Eldorado. É um dos primeiros lugares que tinha show mesmo, então tinham os músicos atrás. Essas mulheres já tinham outro tipo de figurino, né? Então, aí tá nascendo a dança do ventre, porque uma dança mais elegante, ela precisa de deslocamento, ela precisa de acessórios, né? Ela precisa de uma outra configuração, que não é aquela do chão, do entretenimento, do olho no olho, né? Então, aí começou a surgir isso, é no início do século XIX, não, é no século XX, início do século XX, tá? E aí um diplomata, ele fala um pouco sobre isso, ó, que é legal, que ele diz aqui, ó. Outra instituição amplamente descrita que satisfaz a maioria dos espectadores é a dança das meninas Gawazi, que pode ser vista em uma dúzia de teatros e cafés do Cairo,
Em Chicago e certos locais de diversão em Paris também tinham essas apresentações. Ele já mostra essa dinâmica que aconteceu a partir das exposições mundiais na Europa, que eu falo na minha outra palestra. As danças orientais foram lá para a França, foram para os Estados Unidos, né? Já estava rolando esse intercâmbio. Um desempenho em que os pés raramente são levantados do chão pode ser chamado de dança apenas por cortesia, mas como uma ilustração do que os músculos do corpo podem ser treinados para fazer. Os gawazi são considerados essenciais em todas as formas de alegria egípcia. Essas mulheres formam uma classe com sede no Alto Egito. Elas não são necessariamente imorais, mas não são respeitadas, mas também não são respeitadas. Isso é o que ele fala no início do século XX. E a partir daí, meninas, os relatos sobre as viagens foram a palavra gawazi foi diminuindo cada vez mais, aparecendo cada vez menos, né? Então a partir do século XX, a gente não tem muita informação do que aconteceu, porque foram criados esses cafés, esses lugares de dança, e elas tinham pouco acesso a esse lugar, né? Também a gente tem uma coisa muito importante que está acontecendo no Egito, que é a ocidentalização egípcia. Então, com a influência inglesa, né, foram criadas várias escolas britânicas, universidades, uma maneira de pensar completamente diferente, né, do povo árabe egípcio, uma ideia de que o moderno é evoluído, né, e que eles são ultrapassados. Isso tudo estava muito forte na cabeça deles. Então essas mulheres, elas realmente não tinham vez, né, nessa nova dança, com essa nova pegada, né. Nesse momento surge a dança do ventre, a tarria carioca, Samia Gamal, né, com esse estilo de dança mais classudo, uma dança mais limpa. Uma dança com influência europeia, né? Uma dança que não tem nem muito pé no chão, é mais aérea, mais cheia de giros. Então essas mulheres, as gawazi, elas foram ficando cada vez mais restritas aos guetos, às tribos delas, aos lugares. Foi confinando mesmo, né? Não despertava mais o interesse, né? O curioso é que nessa época de ocidentalização, houve um movimento muito grande da mulher, para a mulher egípcia, para a mulher árabe, sair de dentro da casa e estudar, para que ela pudesse criar a nova geração de egípcios, né, com um pensamento moderno. Mas é uma maneira de liberdade ocidental, não é o que eles, né, não fazia parte, não era da cultura deles, eu não sei nem falar, vocês entenderam, né? Então, assim, era muito diferente, né, do que eu acredito que eles, como povo, iria evoluir sem essa influência. Então, tinha um movimento muito grande para não usar mais aqueles costumes árabes, aquelas galabias imensas, os homens e as mulheres irem estudar, enfim, né? Houve esse movimento que é muito interessante, né, como história, mas ao mesmo tempo com uma influência muito forte ocidental. E aí eu acho legal aqui, porque tem um intelectual egípcio dessa época, isso mais ou menos 1947, que ele fala assim, ó: os europeus também nos superam porque aprendem a dançar e percebem em sua prática um exercício para o amor e uma disciplina para os instintos. E, portanto, a dança tem sido e ainda é uma arte, a nossa dança tem sido e ainda é uma arte estrangeira. O que essa comunidade soube desta arte é limitado às práticas das meninas escravas, que aprenderam a dançar com o único propósito de despertar sexualmente seus mestres.
nós herdamos esses movimentos lascivos, que nossa integridade, após o nosso despertar em 1919, considerava conveniente abolir, que é quando começa a entrada da ocidentalização egípcia, né? A dança vai sendo restrita aos lugares específicos. Então ele acha que incrível isso. A dança europeia não é como a nossa, é uma grande arte. O leitor pode notar que a dançarina europeia olha para frente enquanto dança. Ela se levanta. Por isso entendemos por que os europeus pensam positivamente e nós tão negativamente. Gente, essa mulher aqui, ó, ela olha para o corpo dela. Eu adoro essa pintura, eu sempre falo dela. Tem muita sinuosidade, muita feminilidade nesse gesto. É lindo isso, né? Mas o que eles estavam procurando? Essa dança altiva, essa dança que não troca, que não provoca o outro. Você não tem que provocar nada em ninguém, entendeu? Enquanto que, olha só, em 1845, um europeu, ele disse assim, ó, isso não é tanto arte quanto natureza, se referindo à dança egípcia, que ele tinha acabado de conhecer quando ele chegou no Egito. Ela, a dançarina, né, torna-se o que ela é, feminina e simples, sem ser corrompido por essa restrição e disciplina moral. Princípio religioso que nos países cristãos, mais especialmente na Inglaterra, subjuga, né, o jeito de agir, purifica as paixões e eleva as mulheres para o mais casto e perfeito das coisas criadas. Eu adoro isso que ele falou também. Olha só, em 1800 o cara estava falando completamente o contrário, dizendo, né, o quanto a dança era feminina por si, natural, espontânea, sem ser recatada, né? E em 1947 um próprio egípcio me escreve uma coisa dessa, assim, né? Quanto isso desencadeou num preconceito com a própria dança, né? Com essa modernização toda, o cinema egípcio entra no auge, né? Então, 1930 até 1959, a gente tem a era de ouro do cinema egípcio. Foi incrível, a gente conhece muitos dos filmes, né? Muitas danças através dessa época também. Muitas dançarinas se apresentaram. E aí, a gente teve a oportunidade de conhecer as Banat Mazins. Banat são filhas, né? Então, é filhas do Mazin. É as filhas do Youssef Mazin. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ai, tá tão ruim essa foto delas. Essas duas aqui são elas. Essas daqui também. Deixa eu voltar aqui nelas. Então, foi muito legal porque surgiu um tipo de gawase, apareceu. Como toda dança é cíclica, né? Eu acredito que elas não iam ficar sumidas assim, né? Então, apareceu para o cinema um tipo de gawase, que não necessariamente é aquele lá do começo da história, mas é uma família representando essa questão típica e pé no chão e movimentação simples, desconstrução dessa dança do ventre tão grandiosa, elas não tinham nada disso na movimentação delas. Porém, para mim, é uma opinião bem particular, elas já eram um pouco mais selecionadas do que as outras, entendeu? Elas já não tinham um movimento muito ousado, uma questão sensual muito forte, já tinha passado por um filtro, certo? Então, essas mulheres eram 3 mulheres, né, filhas do Youssef Mazin. O Youssef, ele diz que a família dele veio da Pérsia, os ascendentes dele, muito antigos, foram expulsos da Pérsia por questões de roubo. Né? E aí ele fala que essa tribo, né, dos familiares dele é chamada de Nawara. Esse nome
é conhecido na Síria, Palestina, como cigano. Eles chamam Nauara de cigano. Só que o Youssef, ele não fala disso. Ele não cita nada sobre cigano. Mas pesquisando eu descobri isso, né? Então, juntou de novo, né? Aquele separe e junta que eu falei para vocês. Esse termo, né, Nauar, também é usado, é conhecido no Egito para destinar a ladrão. E a Nauar é um xingamento, assim, seu ladrão, entendeu? Então, mas eles, no Egito, eles não vinculam a Gawazi. Olha só, ele veio de uma tribo chamada Nauara. Nauara significa cigano na Síria, Palestina. E no Egito, essa palavra Nauar tem uma conotação de ladrão. Deu para entender? Então, eu acho, Carol acha, que ao chegar no Egito, eles adquiriram esse nome Gawazi para sair dessa conotação ruim, né? Porque é um nome árabe, Gawazi, né? É um nome árabe. Não... E aí se distanciou dessa história dos ciganos, né? Tem um filme árabe, egípcio, que chama Tamer Rena, né? Essa música é super conhecida nossa. E ele fala dos esforços de uma gazia para escapar da vida sórdida dela. E nesse filme eles chamam um cara lá que está roubando de Yanawar, aparece essa palavra, mas não faz referência à gazia, tá? Deu para entender? Só que o Youssef disse, a minha tribo é Nauara. Bom, essas mulheres, as Banat Mazins, elas ficaram muito famosas no Egito, fizeram muito sucesso por causa dos filmes. Eu vou mostrar para vocês um filminho delas depois, tá? Eram 3 irmãs e tem uma coisa muito legal, assim, que eles realmente, quer ver aqui sobre a história da família. Ó, se um homem tivesse, digamos, 6 filhas, 3 permaneceriam solteiras para que a trupe continuasse. Então, era uma coisa muito importante para eles a dança, né? Enquanto que no Egito todo, os homens rezam para nascer homem, o Youssef falou que quando ele teve as filhas, ele falou, que bom, porque eu vou conseguir sobreviver através da dança. O que a gente conhece, então, de Gawazi mais forte é delas, sabe? Elas têm os filminhos, elas aparecem sempre com uma movimentação específica e, inclusive, elas criaram todo um repertório Gawazi. Que Gawazi? Da Banat Mazin, das filhas dele. É um Gawazi específico, é muito específico mesmo. São coreografias delas, né? Que agora se perderam, porque uma morreu, a outra casou, parou de dançar e só sobrou ela. E ela é muito velhinha já. Tem uma mulher que ela chama, uma americana, que em 1970, ela fez uma pesquisa, que ela falou assim, não é possível. Tantos Gawazes, tinham 7.000, onde foi parar essa galera, né? Cadê todo mundo? Então, ela foi fazer uma pesquisa pelo Egito e ela escreveu uma série de reportagens que chama Os Mistérios do Gawazi. E é muito legal, porque vai contando, né? Desde a primeira viagem dela, onde ela começa no Cairo, perguntando, e as pessoas vão disfarçando, ninguém sabe de nada. Tem gente que fala para ela, mas por que você quer saber disso? Da onde você tirou essa vontade de querer conhecer os Gawazi, né? Não tem nada a ver. Porque até hoje, quando você quer xingar uma pessoa, você chama, você é um filho de uma Gawazi, né? É um xingamento que se usa hoje no Cairo, ainda hoje. Ou dançarina ou Gawazi, né? Que essa palavra também virou um sinônimo para dançarina, Gawazi. Então, todo mundo falava, mas por que você tem tanto interesse na história dessas mulheres e tal? Ela falou, só me fala onde eu encontro, sabe? E ela começou a viajar ao Egito, foi para o sul para procurar, foi para uma região que chama Sumbote, que é muito conhecida por existir Gawazi lá, né? Chegando lá,
as pessoas da cidade, ela ficou até com medo, assim, fizeram um cerco nela. Mas por que você quer saber sobre isso? Você é o quê? Jornalista? Qual é o seu interesse nisso, né? E aí ela descobriu que um tempo atrás tinham combinado que iam fazer um filme sobre a história desse povo, fizeram uma mega produção, entrevista, não sei o que, e ficaram devendo para todo mundo, não pagaram nada, sabe? Fizeram uma pilantragem. E também os artistas no Cairo, eles pagam muitos impostos, porque o governo não ajuda, eles não querem que tenha artista, então eles taxam taxas, né? Para ficar uma coisa bem difícil, sabe, de existir, né? Então, toda vez que chega alguém perguntando, eles recuam. Não sei de nada, não sou Gawase, não sei, não quero saber. É muito difícil de saber. E aí ela ficou nessa luta, foi para um lado, foi para o outro, ficou com medo, que as pessoas ameaçaram ela, falaram, o que você quer tanto saber, para com isso. Aí ela acabou indo para as Banat Mazins, que são as únicas que ainda oferecem informação sobre o Gawase, né? Que ainda falam, a Caria dá aula até hoje para as estrangeiras que vão lá, as meninas do Brasil que sempre vão, eu sempre entro em contato para perguntar, e elas me contam, ela mora num lugar super pobre, numa favela mesmo do Cairo, assim. E assim, ela é super boazinha, simpática, aberta, mas é uma pessoa que não tem condições de vida, sabe? E ela fala muito, que eu acho muito engraçado, assim, o meu principal público são estrangeiros, as egípcias não se interessam pela história, não fazem aula. Quem faz aula comigo são as estrangeiras. Eu sempre me pergunto por quê, né? Não sei. Essa moça, né, ela chama Edwina, que fez a história sobre as Gawases, né? Ela dançou com elas, tudo, e ela fala uma coisa muito interessante, que elas consideram o Gawase como Raqs Shabi. Shabi é uma dança popular, uma dança urbana. Elas não gostam nem de ser chamada nem de Raqs Shark, que é a ver com a dança do ventre, né? Dança oriental, enfim, elas se consideram como Raqs Shabi, né? Tem uma entrevista muito bonitinha da Caria, ela é tão pura de coração, sabe? E é legal de ouvir, porque ela fala assim que o maior interesse dela de dançar é ver a cara das pessoas quando ela está dançando. E eu acho que isso fala muito para mim do Gawase, porque é uma dança de olhares, sabe? É uma dança que tem troca. É uma dança que você envolve as pessoas na sua dança, né? Ela fala muito isso o tempo todo. A californiana que está entrevistando, ela quer tirar pérolas da Caria, assim, né? Mas por que você dança? Ela quer que a Caria filosofe, sabe? E ela fala, eu danço para deixar as pessoas felizes. Ela fala umas coisas super, umas frases super... Eu danço porque eu gosto de ver o sorriso das pessoas, eu gosto de ver a transformação do público a partir da minha dança. Eu acho incrível, porque fala muito assim dessa simplicidade, dessa desconstrução dessa dança que é palco, que é distante. Né? A minha maior inspiração Gawase é essa, sabe? É o tocar, o chegar perto, é o chegar perto do chão, é o sentir essa vibração da dança das pessoas. Então, eu gosto de vê-la falando porque tem muito a ver com o que eu penso ser o Gawase, né? Outra coisa também é que eu falei hoje, né, que eu dei aula para as meninas, e eu falo isso para as minhas alunas sempre, que o Gawase, ele me resgata toda vez, né? Toda vez que eu estou um pouco triste, que eu não quero mais dançar, que eu não sei o quê, estou em conflito, não sei o quê. Eu escuto a música, eu relembro os movimentos, eu entro em sintonia com essa questão toda que eu acredito ser a dança, e aquilo me volta assim, como se eu tivesse um sopro mesmo de vida, um resgate daquilo.
E eu acho que tem muito a ver com essa questão da troca com o público, sabe? Dessa energia, dessa essência, dessa força feminina, que eu acredito que tenha, né? Tem muitas gauazes, muitos tipos, várias tribos, de vários lugares, de várias épocas. Então, a gente não pode falar só de uma. Só que diante de tudo isso que eu contei para vocês, a história de resistência delas é muito grande. Né, de resistência feminina mesmo, assim, de ocupar esse lugar que não é um lugar da mulher moderna hoje, né, da mulher bonita, perfeita. Não, é a mulher de verdade, sabe? Bem, com todos os defeitos dela. Pra mim é isso, sabe? Querem perguntar alguma coisa? Falei igual uma matraca véia. Acho que ela não tem essa história toda, deve ser por conta do preconceito, porque eu acho que eles tentaram apagar, né? Eles vão apagar de uma história. Eles mesmos. Não fizeram questão deles. Primeiro relato, quando que... Primeiro relato, 1835. Tem algumas coisas de 1700, que é do Napoleão, né, quando ele foi. A 7.000. Qual que é o... 1780. Então foi 100 anos depois. E eu só acreditei nesse relato porque eu li em 2 livros. Porque eu falei, nossa, 7.000? 7.000 é muita coisa, não é? 7.000? Quantas dançarinas de dança do ventre tem? 400 decapitadas, 400. Então sobraram 6. Eu acho que elas são escondidas, né? Elas estão... Ó, eu vou mostrar pra vocês. Elas ainda... Eu acredito muito que até... Porque assim, eu brinco, né? Falando que a minha gauase não é Banat Mazin. Eu admiro, acho lindo e tal, mas elas são muito certinhas, assim. A minha gauase vem de outro lugar. Eu sempre brinco isso. Então eu fico atrás dessa gauase e eu não acho nada dela, né? Assim, tipo, ela fica só na minha memória, na minha cabeça. É a gauase interior, exatamente. Aí eu achei esse filminho outro dia dessa... Porque as outras dessa época, elas são muito construídas já, a belly dance, né? A gente já vê um belly dance... É outra, isso, ela é diferente. Isso. Ressignificar mesmo, por isso que o movimento dela não é comum, né? Parece que ela vai recriando, né? Então eu acho que ela tem essa influência, sabe? Mais gauase, não sei se ela é, mas ela tem uma influência, né? Aí aqui, deixa eu colocar as Banat Mazins. Os homens da tribo, eles fazem muito tartib, que é isso que eles estão fazendo no começo. E aí... tem um relato aqui que eu esqueci de ler, que é da Aisha. A Aisha Ali também foi uma dançarina, ela é viva ainda, nos Estados Unidos, que ela também foi procurar sobre as gauazes. Ela diz assim, ó, muitos dos gauazes que se vê no Cairo se especializam em dança acrobática. Eu tomei o estilo de Mansura, cuja especialidade era realizar musculação de nádegas isoladas. Você lembra da Dilina? A Dilina é uma bailarina americana que ela, todo início de aula dela, ela fazia essa musculação de nádegas isoladas. Levantava, ela abria a segunda, né,
espacate, assim, de costas pra gente, que tava fazendo aula, e começava tum, 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 tum. Lembrei na hora dela. Enquanto fazia uma separação e tocando o seu dedo com o pé de sua orelha, o dedo na orelha, fazendo essa musculação de nádegas. Aí ela diz... Melhor em casa, né, Nina? Aí ela diz assim, ó, que na cidade de Sahara, uma tenda de cabaré que costumava estar perto das pirâmides, havia uma gawase de Sombote que levantou as mesas nos dentes enquanto dançava. Ela diz, eu nunca fui ousado o suficiente. Mas o que eu aprendi foi algo que todos os dançarinos têm em comum. Um shimmy de passeio solto e desinibido, que é o shimmy gawase, né, que a gente usa até hoje. Então, assim, é legal porque olha só como a Aisha, nos anos 70, tinha acesso a outros tipos de gawase, não era só um. Então, ela já dá essa luz de que tinham outras gawases, sim, no Egito, né, ainda dançando. Tem uma última coisa que eu queria mostrar para vocês, que são as ciganas turcas dançando. Aí é cigana mesmo, não tem nada a ver com gawaze, né? Cigana turca. É uma festa de rua. Ó a mãozinha que eu... Ó o quadril. Ei! Olha isso, gente. Mexe muito o quadril. Isso deve dar uma vontade de fazer xixi. Eu não discordo das teorias, é cigana, não é. Pra mim tá ainda essa lacuna, sabe? Às vezes acho que sim, às vezes acho que não. Às vezes falo em aula que sim, às vezes falo que não. Tá mentindo, né? Figurino gawase, né? Qual? De qual gawase a gente está falando? De qual época? Lá de 1700? De agora? Qual que é? Tanto faz. Então, você tem que ir, na minha opinião, certo? Você tem que ir atrás de qual gawase você quer mostrar. Essa mais acrobática, para mim a acrobática é mais dessa época aqui, desse quadro lindo, né? Onde elas colocavam espadas na cabeça, né? Então, um figurino mais aberto. A gawase de hoje, que é a caria, ela usa um vestido mais saíde. Então depende, sabe? Não tem uma regra. A gente tem que tomar cuidado com isso. Música, né? Muito difícil achar música gawase, muito difícil. Então, tem um CD que eu gosto muito, que chama Gypsy of the Nile. É o melhor CD e as minhas possibilidades estão acabando. Tem 12 músicas. Acabou. Que são os solos de gawase. Uma música forte, intensa, que tem bastante instrumentos de raiz, né? Então tem o tabel, tem o mismar, tem a rabeba, que é aquele violino bem antigo, violino bruto, assim, sei lá, esqueci o nome. Antigo, violino antigo. Então essa música aqui, essa música forte de raiz, ela entra na cabeça. Mesmo vai te possuindo, sabe? Que mais, meninas? Perguntem mais. Pode perguntar, aproveitem.
Nada mais? Ninguém? Tá tudo resolvido na cabeça de vocês? Assim, olha, essa menina aqui escreveu um artigo muito interessante na Universidade do Cairo. Ela faz um panorama sobre a dança, ela vai ela vai colocando a dança e o progresso social do país, né? Então, ela fala uma coisa incrível no final, assim, no final, que eu coloquei aqui no final, né? Não sei onde está na tese dela, né? Mas que o quanto muda, né? A visão da dançarina muda muito de acordo com os parâmetros sociais, né? Do lugar. Então, ela coloca assim, ó. A posição da profissional de dança é tão desprestigiosa que um dos piores insultos no Egito é Iabin il-Raqsa. Né? Você é filho de uma dançarina e às vezes troca por Gazia. A artista profissional, ou seja, aquela que se apresenta com pouca roupa diante do público masculino, é considerada desviada e desviante. Os parâmetros que distinguem o comportamento inadequado do feminino são continuamente moldados e remodelados por forças socioculturais mais amplas. Como se refere Raqs el-Baladi, hoje o público e a crítica tendem a se fixar no traje, certo? No século XX, eles se fixavam na prática do fati, que era as dançarinas, após o show, sentarem com as pessoas que estavam no público para comer e beber. Isso era considerado horroroso. Elas ganhavam por trás disso, né? Ganhavam uma consumaçãozinha ali nos bares, mas, nossa, era visto, imagina que absurdo ela sentar, né? E em meados do século XVIII, as danças nas ruas. Isso era péssimo, né? No entanto, não importa o quanto a Raqs el-Baladi seja ou tenha mudado ao longo dos últimos 2 séculos. Independente se o dançarino é se referido como Gazia, Almé, artista ou raça, o posicionamento liminar dessa cultura permanece constante, até mesmo como que a própria dança se torna capaz de expressar sobre a cultura egípcia. Continua a evoluir dentro dos limites dos espaços em que os códigos da modernidade permanecem borrados. Então, ela está falando justamente isso, né? Quanto à dança, ela vai entrando nesses meios, sendo borrada através desses preconceitos, né? É aceita de uma forma e tem um preconceito de outra maneira, né? Eu sempre gosto de jogar uma reflexão para vocês, né? Do que fala a dança do ventre de hoje? Que mulher ela representa hoje, essa dança de hoje? Né? Porque ela, ao longo do tempo, representou muitas mulheres. Essa de hoje, qual é a representatividade dela? E vocês, enquanto mulheres, se sentem representadas por ela? Porque agora é muito sexual. A pessoa, as meninas que dançam, elas querem ser sexy, elas querem se mostrar. E pra mim, pelo menos, não é isso. Não é a diversão, não é passar alguma coisa. Só querem passar o corpo, só querem mostrar o corpo. Pra mim é isso. Pra mim esse progresso que teve, na verdade, é o que acontece com várias outras coisas também. É um grande retrocesso. Porque é podado pelo pensamento de outros que vêm de fora para... Sim. Não sei explicar muito. Sim, mas deu para entender. Deu para entender. Essa dança, ela é plástica, né? Ela tem, as mulheres, quando elas vão se produzir mesmo pro show delas, elas entram no universo plástico que elas criam, né? Então elas criam a figura que elas querem ser quando elas entram naquela personagem, né? Ao invés de buscar o contrário. Não é a dança que resgata ou que fortalece, né? É a dança que
É uma dança projetada. Não é nem a dança, né? É a imagem projetada da pessoa que vai dançar, na verdade. Então, Sim. Eu acho que a sua, são respostas que estão dentro das perguntas que estão dentro das perguntas. É muito estranho isso, mas você falou a Karine, né, ela diz que as estrangeiras é que fazem as aulas dela, que as egípcias não fazem aula com ela, né? E a gente vê hoje o quanto, quando a gente vai ver uma egípcia dançar, eu me choco. Porque você nem sempre é egípcia, às vezes já é uma estrangeira dançando no Egito, né? Mas que está inserida dentro dessa cultura, fazendo esse tipo de show, entretenimento, nos hotéis, enfim. Você vê o quanto elas tentam ao máximo parecer alguém muito moderna e antenada e que mostra o corpo o máximo que puder ali, que cobre menos possível o corpo. E o quanto os egípcios, né, porque eu lembro que uma conversa nossa com a Rebeca Benício, ela fala que elas adoram, que elas veem isso na TV e ficam dançando. Então, assim, o quanto isso atrai, porque isso é moderno, né? elas Isso adotaram tá mesmo. agora, Elas né? adotaram isso, né? Isso, é o que está no auge, né? Então, assim, de certa forma, é o que a Thaís falou, né? Então, elas foram moldadas a pensar assim, então tá, a gente precisa preservar e continuar evoluindo, então essa é a evolução. Enquanto, na verdade, você está retrocedendo mesmo porque você está perdendo a essência de algo, né? O que a gente vê na dança, eu acho que não só aqui no Brasil, né? Porque é uma dança sem essência, eu acho que ela não representa a mulher. Ela na verdade, ela desconstrói essa essência feminina, né? Que é bela por si só, é a essência. Quando eu fui para o Maranhão e vi as maranhenses, eu fiquei apaixonada por isso, porque elas não usavam nenhum artifício para parecer belas, elas eram belas. Então elas falavam e tinham uma sensualidade no falar. Elas saíam da cozinha cheia de sujeira na barriga, assim, descabeladas, e era uma coisa assim que era arrebatador. Então, assim, isso, eu acho que essa é a essência da mulher. A gente não precisa, né, de tantos artifícios. E são esses artifícios que a gente tem visto hoje na dança. O ventre que a gente, eu acho que, eu quase não tenho assistido mais por isso, porque isso não me atrai, né? Eu acho que é uma desconstrução do feminino, na verdade. Essa força feminina, ela se perdeu. É mais para agradar um público X que gosta de ver corpos belos e um status de bailarina, né, bem sucedida. Então, E eu acho que se ela que eu falo isso, ela é tão sobrevivente e ela já passou por tantas coisas, né? Eu sempre falo isso, cabe a nós essa mudança. Se a gente acha que a essência da dança é outra, se ela é de outra natureza, então vamos fazer essa dança. Porque ela continua sendo dança do ventre, porque a dança do ventre, ela é muitas danças dentro dela. Né? Eu acho que é isso. Enquanto a gente continua reproduzindo esse tipo de dança que a gente não concorda, né? Que não representa, aí ela se perde mesmo, né? Eu vejo a dança um pouco perdida, né? Nesse aspecto feminino. Mas é isso, menina. Pensando sobre isso e eu concordo muito com o que todo mundo falou. E aí eu fico pensando se isso cabe a gente, enquanto ocidentais, tentar resgatar uma coisa que não é nossa. Assim. É porque ela já virou nossa, Nina. Ela já virou nossa, sabia? A dança do ventre, ela é universal. Ela é uma dança... Hoje, sim, né? Mas assim, a gente fala tanto assim, eu mesma falo isso o tempo todo, assim, a essência da dança, mas a gente conhece essa essência. Da dança do ventre, sim. Das gawase, não. Isso. Gawase a gente nunca vai ser, né? Não nessa vida, não. Mas assim, né? Essa essência assim forte do que é o pensamento gawase é só delas. É uma coisa muito cultural e, né, delas. Mas a dança do ventre... Até que ponto a gente não tem esse mesmo pensamento
de que a gente que tem que salvar aquele povo que não tem como se salvar sozinho. Não, isso é é. meio nervoso, porque quando a gente pensa, ai, vamos salvar a dança, aí a gente já passou fazendo isso lá, falava, todo mundo dá A gente já chegou pra gente estão lá. mastigado, Então, assim, e combinando aí a que gente acha que a acontece, gente tem né? esse Vai salvar fardo quem? de salvar as pessoas, tipo, e aí eu me pego pensando, falo, Meu, pera, eu tô em que século? Peraí, deixa eu Mas voltar, sabe? sabe? Eu acho que Não há salvamento, salvar. Esse salvamento ele é possível, mas dessa dança sua, né? Da sua, da da dança, dança, da seria a Carmen. Ela, de certa forma, ela é a salvação de algo ali. Ela salvou porque ela manteve, ela faz isso até hoje, mesmo que as egípcias não façam algo com ela. A essência dela continua viva e ela continua dançando do mesmo jeito. Sim, Então, verdade. eu acho que é isso, né? Que é essa a nossa maneira de salvar. A gente não vai conseguir mudar o pensamento moderno, que, né, esses moldes que foram implementados lá naquela cultura. Então, salvar algo que não é nosso, como você está dizendo, então a gente pode salvar o que é nosso, né? Propagar daqui pra frente, né? Sim, se a minha dança ela tem essa essência simples, né? E expressiva, e forte, e traz toda essa força, e eu continuo acreditando nela e alimentando essa dança, eu acho que de certa forma eu estou salvando essa essência da dança, né? Eu acho que a gente não salva só se a gente realmente se deixar levar pela maré, pela onda e falar, ok, tá todo mundo fazendo isso, então eu não vou ter quem me assista, então eu vou Fazer também, eu vou igual, vou fazer igual. Imagina a Karine falar, então tá, então eu vou me unir, né, a maioria, eu vou abrir mão dessa essência aqui. Vou virar belly dancer. Imagina, a Caria belly dancer. Eu acho isso, concordo. Eu acho, eu não sei, posso estar errada, mas eu acho que o problema, só voltando a falar da essência, é que a gente dá um significado errado à essência. Fica parecendo que a essência está fora. E ela está dentro. Né? E o significado primordial da palavra é esse. A valorização do que está por dentro. É nesse sentido que eu acho que a dança do ventre é universal. Eu também Que ela tem uma coisa assim muito é natural, nossa, né? É natural. Qualquer mulher, qualquer útero, qualquer ventre está lá. Fala por si, né? Sim. Mesmo? Bom, meninas, muito obrigada. Eu tenho que encerrar porque já são 9h40, mas queria muito agradecer todas vocês mais uma vez. E aí me procurem, eu vou falando tudo, tá? Eu falo tudo que vocês quiserem saber. Eu adoro falar sobre isso.